Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui que fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito da importância do templo, né? O templo, na cabeça de algumas pessoas, né? Ele não tem nenhuma importância no cristianismo, né? O templo de pedra. Mas não era assim para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nem para os apóstolos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 10, a partir do versículo 22. João capítulo 10, a partir do versículo 22. Diz assim a Sagrada Escritura: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Né? Então, Cristo, na festa da dedicação, né, que era a festa da purificação do templo, Cristo andava passeando no templo, no pórtico de Salomão, né? Então, na festa da dedicação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resolveu participar da festa e passear no templo. Então, ele foi ao templo para passear. O que isso mostra? Mostra que o templo de pedra ele também tem uma certa importância para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a festa da dedicação era uma festa que falava a respeito da purificação do templo. E o nosso Senhor foi passear no templo, né? No templo feito por Salomão. E o que acontece? Os cristãos, a lei dos cristãos é imitar aquilo que Cristo fez, certo? Então, se Cristo foi visitar e passear no templo, é lei para os cristãos, né, visitar e passear no templo, né? Gostaria que você abrisse também sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 50, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Depois levou-os até cerca de Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. Eles, depois de se haverem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus, né? Então a Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 24, a partir do verso 53, que os apóstolos estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o templo de Salomão, né, era um espaço de adoração a Deus para os apóstolos, né? Então, o Novo Testamento começa a partir do momento em que Jesus Cristo sobe aos céus, porque é o momento em que ele vai oferecer o seu sacrifício a Deus lá no céu como sumo sacerdote. Então, já era Novo Testamento. E sendo Novo Testamento, está escrito: estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o templo, o modelo do templo que os apóstolos usavam, né, era o templo feito por Salomão, né, segundo os moldes da lei de Moisés, né? Então, Cristo foi passear no templo, nesse templo. Os apóstolos, Cristo foi passear nesse templo, segundo João capítulo 10, né? Os apóstolos estavam continuamente nesse templo louvando a Deus, né? E também eles se reuniam nesse templo. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 46. Todos os dias frequentavam em harmonia o templo e, partindo o pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, né? Então, os apóstolos estavam continuamente buscando imitar ao Senhor Jesus Cristo. E Cristo, na festa da dedicação, foi ao templo passear. Então, se Cristo foi passear no templo,
os apóstolos estavam continuamente fazendo a mesma coisa, né? Por isso eles usavam tanto o templo para se reunir, para louvar a Deus, né? Porque eles estavam continuamente imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo para os apóstolos, o templo ele era muito importante, né? O modelo do templo para os apóstolos era o templo de Salomão, né? O templo que Davi tentou construir, né? Claro que depois aquele templo foi derrubado e reerguido, né? Mas era o templo visitado por Cristo, né? E como Cristo foi passear nesse templo, na festa da dedicação, os apóstolos estavam lá imitando a Cristo, porque a lei dos cristãos é fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Por isso eles estavam continuamente no templo louvando a Deus, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, né? Nem só no templo vocês vão adorar, né? E nem nem lugar nenhum, né? Mas vocês adorarão em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não significa somente com sinceridade. Adorar em espírito e em verdade significa adorar segundo a verdade da palavra de Deus, né? E era isso que os apóstolos faziam, né? Então, o templo ele era importante até mesmo no Novo Testamento, né? Onde está escrito Lucas capítulo 24, versículo 53. E estavam continuamente no templo louvando a Deus. É isso? Então o templo, segundo o modelo de Salomão, né? Ele não é uma coisa relegada somente ao Antigo Testamento. Ele faz parte do Novo Testamento também, né? E era nisso que os apóstolos acreditavam. Eles acreditavam que Cristo, né, vinha para trazer, para levar à perfeição a lei de Moisés, né? Por isso que eles estavam continuamente no templo louvando a Deus, depois que Jesus Cristo subiu ao céu. Então o templo ele não é só pedra, né? O templo ele também é importante para Deus, porque é um lugar sagrado, um lugar de oração, um lugar de adoração a Deus, né? Então Deus, nem os apóstolos desdenham do templo. Amém? Então é isso, irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.